Olá, amados. Estamos começando hoje mais um Meditando em Deus. E vamos terminar hoje o capítulo 2 de Efésios, do versículo 20 a 22. Efésios 2, de 20 a 22. A Bíblia nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Como é tremendo saber que nós que fazemos parte da era da graça, somos fundamentados pelos apóstolos e profetas que viveram antes de nós. E não só isso, queridos, nós cremos que Deus levanta também apóstolos e profetas nos dias de hoje. Pessoas que começam um trabalho, começam uma obra, começam uma igreja e abençoam tantas pessoas, exercem ministérios apostólicos. Também existem pessoas que são usadas por Deus através das profecias, para colocar o povo de Deus no rumo de Deus, na direção de Deus para as suas vidas. Como é tremendo entender isso, que Deus tem ministérios dentro da igreja para edificação e crescimento da própria igreja. Quantas pessoas já foram abençoadas por uma pregação apostólica? Ou seja, uma pregação capaz de gerar vida em meio à morte, gerar, esperança em meio à tragédia. Os apóstolos têm essa capacidade de trazer a vida de Deus a uma determinada localidade, a um determinado local, a um determinado agrupamento de pessoas. Esse é o ministério apostólico, começar a obra, começar um trabalho, trazer a vida de Deus, o reino de Deus e implantar numa localidade. Esse é o ministério dos apóstolos e dos profetas. Também está se referindo aos apóstolos e profetas anteriores a nós, ou seja, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos que foram os pais da igreja primitiva, os 12 apóstolos de Cristo, que fizeram um trabalho lindo de solidificação da igreja através da história, e ali seus filhos na fé continuaram o trabalho de Cristo na terra, e nós somos fruto de tudo isso. Só que nós não podemos esquecer que Jesus é a pedra de esquina. A pedra de esquina era a pedra principal que ficava num pórtico, ou seja, num portão de um muro, ou a pedra fundamental dentro de uma construção e dentro de um edifício. Era a base do edifício, era a primeira pedra, a pedra principal. Assim também no edifício de Deus, que é tanto os nossos corpos, como crentes, como santos, como também a igreja de Deus, o edifício de Deus, Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra de esquina, ou seja, sem Jesus não existiria igreja, sem Jesus não existiriam crentes. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo é para Ele, é por Ele, por meio dEle e para louvor e glória dEle. Não se esqueça, se você está na igreja de Jesus Cristo, não deve ser motivado por um homem ou por uma situação ou por uma questão social ou mera religiosa, não. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua espiritualidade. Jesus tem que ser o centro da sua fé, e a sua fé tem que estar fundamentada na verdade de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se você for isso, você se torna esse edifício de Deus, bem ajustado. Olha só que legal essa terminologia. Bem ajustado, ou seja, colocado no devido lugar, equilibrado, moderado, colocado segundo o coração de Deus, numa localidade, num lugar para abençoar pessoas. Sabe, queridos, todos nós somos tijolinhos na construção, ou seja, no edifício de Deus. E a argamassa que nos une deve ser o amor de Cristo. Somos ligados uns aos outros, como pequenos tijolinhos, numa grande construção ou edifício de Deus. Jesus é o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento, porque a palavra revela Jesus, a pessoa de Jesus. E todos nós somos pequenos tijolinhos no edifício de Deus, bem ajustados, ou seja, cada tijolo tem que ser colocado no seu devido lugar, senão a construção desmorona. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Procure reconhecer e descobrir em Deus aquilo que Deus tem para você, o chamado de Deus para a sua vida.
que no mínimo, e dentre os maiores dos chamados de Deus, é ganhar almas para Jesus. É abençoar vidas através da sua vida, do seu testemunho, do seu coração, querido. Você pode ser uma bênção de Deus. E como a Bíblia diz, você pode ser um templo santo do Senhor. Ou seja, uma bênção de Deus. Santo. Santo significa separado para o Senhor, com um propósito definido. Estabelecer o reino de Deus, aonde Deus te colocar, aonde Deus te estabelecer, aonde você passar, as marcas divinas devem permanecer ali. Pessoas devem ser impactadas, pessoas devem ser libertas, curadas, restauradas. Sabe, você precisa ser amigo de pessoas, você precisa se relacionar com pessoas lá fora, para que pessoas sejam impactadas através da sua vida, para que você seja esse templo santo do Senhor. Nosso corpo, em outros textos da Bíblia, em Coríntios, Paulo fala que ele é templo do Espírito Santo. Nós temos que ter um corpo santo, separado, templo de Deus, na qual o Espírito de Deus habita dentro de nós. E é assim que nós somos edificados a cada dia, através da nossa vida de comunhão, de edificação, de busca do Senhor, de leitura da palavra, de oração, de jejum, de práticas espirituais, de meditação nas coisas de Deus, como nós estamos fazendo agora. É assim que você é edificado em espírito e se transforma uma morada de Deus. Olha que coisa linda. Deus te chamou para ser morada dele, para ser a casa de Deus, a casa favorita de Deus. Deve ser você, deve ser eu e você, nós que fazemos parte da igreja de Deus, somos chamados para ser morada de Deus. Mas antes disso, precisamos ser templos santos do Senhor. Vivemos uma vida de consagração, de santidade, de amor, de zelo, de compaixão, de misericórdia, de dedicação, de serviço à casa de Deus, de manifestar o coração de Deus às pessoas e de viver a vida cristã de maneira gloriosa e poderosa nessa terra. Esse é o desafio de Deus para mim e para você ao final do capítulo 2 de Efésios. E a minha oração é essa, querido, que possamos entender que nós somos fruto do trabalho de pessoas que vieram antes de nós, apóstolos, profetas, que profetizaram a era, a dispensação que nós vivemos hoje. Só que nunca esquecendo, o alvo da nossa fé, o centro da nossa vida e da nossa espiritualidade não pode ser seres humanos. Apesar de honrarmos, de amarmos eles e de reconhecermos o seu trabalho, a sua vida, a sua dedicação, a pedra de esquina, ou seja, o fundamento da nossa espiritualidade deve ser Jesus. E assim nós nos tornaremos edifícios de Deus, pequenos tijolinhos, bem ajustados, cada um na sua posição, porque cada pessoa é importante para o corpo de Cristo. E vivendo uma vida de santidade e consagração, nos tornamos templo santo do Senhor, onde somos edificados pelo Espírito de Deus, trabalhados em áreas a cada dia, sabe, o Senhor trabalhando nosso temperamento, a nossa boca, as nossas atitudes, ações, palavras, mentalidade, visão de mundo, ou cosmovisão, e assim nós nos tornamos o projeto de Deus, que é fazer do seu povo a sua habitação, a morada de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, seja morada de Deus, seja uma bênção de Deus, uma arca da glória de Deus, aonde Deus te colocar, aonde Deus te pôr. Em nome de Jesus. Amém.